Olá, colegas! Me chamo Marco Oliveira e nesta apresentação falaremos sobre as origens e a gênese do Plano Collor, tema analisado em profundidade pelo economista Carlos Eduardo Carvalho no artigo publicado na revista Nova Economia, em 2006. Nosso objetivo aqui é entender o que levou à formulação do plano, como ele foi implementado e quais foram suas consequências. Mais do que uma narrativa econômica, essa história envolve também aspectos sociais, políticos e até psicológicos da população brasileira daquele momento. Para entender o Plano Collor, precisamos voltar aos anos 1980, período conhecido como a década perdida da América Latina. O Brasil vivia sob o impacto do choque do petróleo, do fim do milagre econômico e de uma dívida externa que se tornara impagável. Os sucessivos governos tentaram estabilizar a economia com planos de curto prazo, todos com foco no combate à inflação, que chegou a ultrapassar 80% ao mês. Foram implementados o Plano Cruzado, 1986, o Plano Bresser, 1987 e o Plano Verão, 1989. Todos tiveram efeito temporário, mas logo a inflação voltava com força redobrada. Além disso, o país não tinha reservas internacionais suficientes para sustentar políticas cambiais ou importações. Esse ambiente de instabilidade criou uma cultura de indexação econômica. Salários, aluguéis, contratos, tudo era corrigido mensalmente pela inflação passada, o que realimentava a própria inflação. Em 15 de março de 1990, Fernando Collor de Mello assumia a presidência com uma proposta de modernização e combate implacável à inflação. Na mesma semana de sua posse, foi anunciado o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. A principal medida foi o bloqueio dos ativos financeiros da população, uma medida sem precedentes no país. O plano representava uma ruptura em relação aos anteriores, porque usava uma estratégia de choque extremo, apostando que o congelamento da liquidez e a redução abrupta da base monetária seriam suficientes para conter a hiperinflação. O artigo de Carvalho destaca que o plano mirava três problemas estruturais da economia: monetização acelerada da economia. Todo plano anterior criava uma corrida ao consumo, e isso fazia os preços dispararem novamente. Alta liquidez, associada à moeda indexada, como quase todos os contratos e aplicações seguiam índices inflacionários, o sistema era imune a políticas monetárias tradicionais. Dívida pública interna frágil. Os títulos do governo tinham vencimento muito curto e juros elevados, o que pressionava o tesouro diariamente. Ou seja, o plano não tentava apenas conter preços, mas mudar a estrutura da economia brasileira. Isso exigia medidas radicais. A medida mais polêmica foi o bloqueio dos depósitos bancários. As contas correntes, poupanças e aplicações acima de 50 mil cruzados novos, equivalente a cerca de 5 mil dólares da época, foram congeladas por 18 meses. O argumento do governo era que essa medida retiraria da economia o excesso de dinheiro em circulação, forçando uma queda imediata dos preços. Na prática, isso gerou uma sensação de pânico e insegurança. Empresas não tinham como pagar fornecedores, famílias ficaram sem acesso à poupança de uma vida. Embora o governo prometesse devolução futura corrigida, o trauma psicológico foi profundo. Carvalho lembra que medidas semelhantes foram adotadas em outros países, como Alemanha pós-guerra ou Argentina, mas sempre com consequências sociais e políticas graves. Diferente do que muitos pensam, o plano não foi improvisado nos primeiros dias de governo. Segundo o autor, a ideia do bloqueio da liquidez já circulava entre acadêmicos e técnicos do governo Sarney, e depois, das campanhas presidenciais de Lula e Ulisses Guimarães. A equipe de Collor, liderada por Zélia Cardoso de Mello, aproveitou essas propostas e as implementou rapidamente. Curiosamente, não há um documento oficial que registre a elaboração detalhada do plano, o que dificulta saber exatamente quem tomou cada decisão. Esse caráter informal da gênese do plano mostra a tensão entre teoria econômica e ação política emergencial. Era preciso agir rápido,
e, segundo a equipe, o bloqueio era a única alternativa viável. As principais medidas do plano foram: conversão monetária, do cruzado novo para o cruzeiro; congelamento dos depósitos bancários por 18 meses, com liberação mensal limitada; criação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, taxando diversas transações; reforma administrativa, com extinção de órgãos públicos e corte de servidores; política de preços livres. O Estado parava de tabelar os preços. A combinação dessas medidas visava um choque fiscal e monetário simultâneo. Por alguns meses, a inflação realmente caiu drasticamente. Nos primeiros 30 dias, a inflação caiu de 84% para menos de 10%. Isso deu uma sensação de alívio momentâneo. No entanto, os efeitos negativos logo surgiram: queda no consumo, recessão econômica, falências de empresas, desemprego. A economia travou. Além disso, o governo foi recuando nas medidas. A liberação dos ativos começou antes do prazo, e isso reintroduziu a liquidez de forma desordenada. A confiança no plano se perdeu. Carlos Eduardo Carvalho é enfático. O plano falhou porque foi construído sobre uma base instável. Ele aponta 3 críticas principais: ausência de reservas internacionais, o que impedia controle cambial ou apoio externo; desorganização da execução, sem comunicação clara com a sociedade; improvisação política, que não foi acompanhada de reformas estruturais profundas. Além disso, o autor destaca que o plano gerou uma crise de confiança que perduraria por anos. O sistema bancário foi duramente afetado, e a credibilidade do Estado brasileiro ficou abalada. O Plano Collor deixou marcas profundas. Ele mostrou que não bastava atacar os sintomas da inflação, era preciso reformar as instituições. Muitos analistas consideram o Plano Collor como um ensaio para o Plano Real, que viria 4 anos depois, com mais preparo e uma base de apoio técnico e político mais sólida. Foi também um momento de ruptura para a população, que passou a desconfiar do Estado e dos bancos. Esse trauma cultural ainda persiste, em parte, na forma como os brasileiros lidam com poupança, investimento e desconfiança